Nesse slide eu mostro para vocês como foi o processo político de trazer as contribuições de um pequeno grupo do Rio de Janeiro para que o Conselho se abraçasse essa ideia, para que o Conselho estipulasse, então, oficialmente, uma comissão do próprio Conselho para a construção do documento de política que seria depois aprovado em novembro. Esse processo político, tema do nosso seminário, que é a participação em espaços públicos, é um processo político, como vocês sabem, muito delicado. O Conselho é composto por membros que representam diferentes crenças, diferentes ideologias, diferentes focos de atenção, todos trabalham com a infância, com a adolescência, porém com focos muito diferentes, então o consenso não é fácil de ser atingido. Eu acredito que a maneira como nós conseguimos levar esse processo, ele foi politicamente muito feliz, porque o grupo que trabalhou em conjunto teve bastante tranquilidade de pesquisar muito, de elaborar um documento síntese bastante enxuto, pensando muito na implementabilidade dessas prioridades do município, levando em consideração as pesquisas existentes e também quais eram as prioridades que já estavam pautadas nos diferentes fóruns e conselhos do nosso município. Então, quando levamos esse documento e apresentamos ao Conselho, ele foi muito bem recebido. E também porque o tema da primeira infância é um tema que atrai maior receptividade, né? Nós não tivemos a mesma facilidade, por exemplo, quando trabalhamos com a política relacionada aos ninhos e ninha nelacária. Foi muito, muito mais complicado, né? Voltando ao nosso slide, uma questão importante da nossa proposta para o Conselho, né, foi trazer nesse processo também a escuta das vozes das crianças, né? Aqui está escrito nesse slide, uma consulta às crianças. Nós tivemos representantes de 5 organizações, com muita experiência de pesquisa com crianças pequenas, e eles fizeram uma amostra de crianças em várias partes do município para que as crianças pudessem desenhar e falar, sobre esse processo. O slide que vocês têm agora à frente mostra o logotipo do Conselho do Rio e mostra o plano, a política que aqui nós chamamos de Plano Municipal pela Primeira Infância, as prioridades para o município do Rio de Janeiro, que foi aprovado agora no dia 11 de novembro de 2013. Esse documento, na sua totalidade, também já está no nosso site, e vocês também têm total acesso, né? Estará também esse material na página web da rede Childwatch para a América Latina. Vamos ao próximo slide, por favor. Graças. Vou falar agora para vocês um pouco do conteúdo, da política que foi aprovada agora em novembro de 2011, no dia 11, de 2013, no dia 11. Esse documento foi composto com esses 5 eixos: saúde, educação infantil, cultura, esporte e lazer, a cidade e o espaço urbano e a prevenção às violências contra as crianças. Nesse momento, eu vou apenas passar para vocês uma prioridade de cada um desses eixos e as vozes das crianças, apenas para vocês terem uma noção das prioridades eleitas, e depois vocês poderão consultar o documento na íntegra. Vamos ao próximo slide, por favor. Graças. O primeiro eixo tem a ver com a saúde. Eu gostaria de destacar que o grupo de trabalho do Conselho, que juntos construíram a política conosco,
de agosto a novembro de 2013, nós tivemos 20 organizações cariocas do Rio de Janeiro que se inscreveram nesse processo para compor o grupo de trabalho que elaboraria política. Essas 20 organizações, então, convidaram representantes das secretarias de governo para que discutissem conosco as prioridades que nós tínhamos elencado e para poder, com eles, aprimorar aquelas ações que nós consideramos prioritárias. Agora eu vou dar para vocês um exemplo de cada uma delas. No eixo da saúde, foi eleita essa prioridade, né, desenvolver projetos de prevenção de acidentes, com ênfase nos acidentes domésticos, acidentes em espaços de desenvolvimento infantil, creches e pré-escolas. Isso porque os indicadores do nosso município mostram que há um altíssimo índice de acidentes que afetam as crianças nos 6 primeiros anos de vida. São acidentes que vão desde estar brincando em locais inadequados, crianças caem, com frequência se machucam, morrem. Os acidentes com venenos, crianças ingerem líquidos que são danosos à sua saúde. Os acidentes também de trânsito, atropelamentos, por exemplo, são altos os índices. As crianças que nós consultamos, elas deram a seguinte declaração, falando da sua rua, da sua comunidade. Tem pracinha, tem parque de diversão, mas não tem hospital, não tem ruas limpas. Tem que ter mais hospital perto de casa. As crianças pequeninas sabem o que falta para elas. E vem o esforço da sua família para chegar a um hospital e ser atendido no caso de acidente. E nosso município tem um sistema ainda muito frágil na rede hospitalar para as crianças na faixa de 0 a 6. O próximo slide, por favor. Aqui. Estamos agora no eixo educação. Eu escolhi uma das prioridades da educação. Eu queria dizer para vocês, em cada eixo nós temos em média 3 a 5 ações prioritárias somente para que possamos efetivamente implementar essa política, que é um grande desafio, tirar do papel os planos de políticas e leis que nós construímos. Esse será o nosso grande intento a partir de agora e durante o ano de 2014. No eixo educação, nós temos aqui garantir o acesso de crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses ao atendimento em creches e pré-escolas públicas de acordo com a demanda por bairro e região do município, com planejamento e ações articulados. Essa é uma questão muito importante, porque quando nós nos referimos à população abaixo da linha de pobreza no nosso município, nós temos um atendimento e número de vagas em creches que é extremamente limitado. As pessoas que podem pagar altos valores para seus filhos ficarem em creches terão vagas, mas as crianças pobres estarão fora do sistema, e é aí que muitos acidentes vão acontecer, porque com frequência as crianças acabam sendo deixadas com os irmãos mais velhos, porque os pais precisam estar fora trabalhando. Então essa questão é uma prioridade importante. As crianças disseram o seguinte: a escola está sendo assaltada, é chato e nem tem hora de brincar. Aqui as crianças estão falando de que das vulnerabilidades que a própria escola que ela frequenta tem. A segurança muitas vezes não está garantida e muitas vezes a qualidade do ensino não é boa. Então nós vamos estar lutando muito para que essa qualidade melhore. O próximo slide, por favor. No eixo cultura, esporte e lazer, é um eixo muito importante, muito caro para o CIESP, porque nós temos uma série de projetos que tratam aqui justamente da cultura, da educação, da importância da articulação e do desenvolvimento integral
da criança a partir da arte, a partir da cultura, a partir do brincar. Essa prioridade diz o seguinte: ampliar o número de espaços de circulação abertos e seguros, como praças e jardins, onde se dá convivência com a natureza e com as várias faixas etárias, em todos os bairros, valorizando as iniciativas culturais locais. Isso é muito importante porque nós vemos, para quem já visitou, por exemplo, aqui a comunidade ao lado da Rocinha, de pessoas da nossa rede Childwatch que já estiveram aqui, nós constatamos que os espaços abertos, as praças, elas são quase inexistentes, e quando elas existem, elas são inseguras. Com frequência não há condições de saneamento, né, decentes, muitas vezes vidro, cacos de vidro, as crianças pisam em esgoto, são sujas, têm animais como ratos, baratas, quando não estão em contato com grupos se drogando. Essa questão do espaço aberto, seguro e adequado para a primeira infância, para os seus pais e para as crianças e seus familiares, é algo que nós vamos lutar muito aqui no município do Rio de Janeiro, uma cidade que tem mais de 6 milhões de habitantes, com muito tráfego intenso e com praças muito precárias. As crianças precisam dessas localidades seguras e adequadas dentro da sua própria comunidade. As crianças, quando consultadas, nos disseram: eu não moro mais no morro, na favela, né? Agora eu moro numa casa que não escuta tiros e não tem escada. Essa criança está falando de uma experiência muito infeliz que elas têm, de estarem brincando e verem crianças receberem um tiro, uma bala perdida. Isso é comum acontecer, é um absurdo, mas acontece. E ela está falando também de uma casa que não tem escadas, porque são muitos os acidentes envolvendo crianças pequenas rolando as escadas. E ela diz também, outra criança diz: o parquinho é longe da minha casa. Ou seja, ela não tem acesso a um espaço de brincadeira fora da casa. É preciso dizer que na nossa cidade nós temos muitos bairros com casas muito pequenas e fechadas, sem janelas. Nós temos aqui mesmo, ao lado da nossa universidade, na Rocinha, um alto índice de hanseníase, tuberculose, né, e doenças respiratórias graves, problemas que estão relacionados a essa questão do saneamento, mas também a questão dos espaços para as crianças. O próximo slide, por favor. Graças. O eixo cidade, espaço urbano é fundamental. Nós aqui no Rio de Janeiro nos preparamos para receber a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016 e vivemos que o México já viveu, essa tragédia de praticamente obras em todos os cantos. A cidade está intransitável e muitos problemas que vocês devem ter acompanhado pela imprensa, de manifestações populares reclamando do transporte público, reclamando da questão da desordem urbana, enquanto nossa polícia se preocupa com a manutenção da ordem de forma muito violenta. Essas são questões que nós estaremos também, não é, Norma, no Seminário Internacional da Childwatch no ano que vem, que será aqui no Rio, debatendo essas questões, esses espaços onde há manifestações e resistências populares à própria gestão das nossas cidades. As crianças, aqui na prioridade da cidade, nós selecionamos a seguinte, no slide: garantir a segurança nos bairros e nas favelas, instalando mais equipamentos de moderação de tráfego de carro, ônibus, etc., próximo aos gastos de circulação das crianças, melhorando a iluminação das ruas e a qualidade das calçadas. Isso está bastante relacionado ao alto índice de acidentes envolvendo crianças pequenas.
Olha o que as crianças dizem. O ônibus não para nos pontos. Só anda em alta velocidade. Os meninos brincam de bolinha de gude, é uma brincadeira com uma bolinha bem pequenininha. Brincam de bola em casa, não brincam na rua, porque não pode. E não pode, porque perde o brinquedo ou a bolinha pode ser atropelada e amassada pelo carro. Eles estão falando de espaços em que eles brincam, em que os carros estão circulando. O próximo slide, por favor. Sim. Esse é o último, nosso eixo, que é muito importante na cidade do Rio, infelizmente muito marcada pela violência, trata da prevenção às violências que afetam a criança na primeira infância. A prioridade selecionada foi promover ações específicas de cuidados e proteção que garantam um atendimento humanizado a crianças em situações de alta vulnerabilidade, como, por exemplo, crianças em instituições de acolhimento, em situações de rua, com problemas graves de saúde e saúde mental, entre outros. Aqui nós desejamos destacar aqueles grupos mais vulneráveis, porque eles são as maiores vítimas da violência. Nós sabemos que em qualquer cidade, sobretudo as cidades grandes, todos nós somos vítimas da violência. Mas a violência que ocorre nos bairros da periferia da cidade e nas zonas mais pobres é uma violência mais acentuada e as crianças estão menos protegidas dessa violência. Olha o que as crianças nos disseram. Minha mãe tinha que dormir mais um pouco para não ficar nervosa. Ela vive cansada. Meu pai mora no trabalho. Nós temos no documento da política os depoimentos completos das crianças, também um destaque dos depoimentos, e elas vão nos mostrando essa realidade do ponto de vista da própria criança pequena, que é saber que o pai não pode morar em casa porque o emprego é muito longe, ele não tem como pagar a condução, acaba dormindo lá. E a mãe que não dorme direito, está sempre nervosa. Esse alto índice de estresse leva a que as crianças tenham reações que vão impactar o seu desenvolvimento para toda a sua vida. Muitas crescem no meio do estresse e do medo. E essas questões, nós sabemos em algumas pesquisas, e muito temos que aprender ainda, elas terão um impacto grande no desenvolvimento integral das crianças pequenas, né? No próximo slide, por favor, nós vamos... O próximo?